Dólar abre a semana em alta de quase 1%. Com previsão de chuva, futuros do café arábica têm nova queda na Bolsa de Nova York. E o mercado financeiro reduz novamente a previsão para a inflação. O mercado do campo desta segunda-feira, 25 de setembro, está no ar. Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Aí a Câmara adiou para amanhã a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer por falta de quórum. A segunda denúncia aponta para os crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Antes disso, o mercado financeiro operava com uma certa apreensão à espera da leitura deste documento. O receio é que o cronograma da denúncia atrase votações de reformas vistas como importantes pelos investidores para ajustar as contas públicas, como a previdenciária, por exemplo. Com isso, o dólar reagiu em alta frente ao real durante toda a segunda-feira e o Ibovespa em queda. A frente ao dólar foi de quase 1%. Dólar comercial subiu 0,95% nesta segunda-feira e encerra o dia aos R$ 3,15 mais 90. E como adiantei, índice Bovespa, o principal índice aqui da B3, teve uma queda hoje de 1,25%, fechando o dia aos 74.443 pontos. De acordo com os analistas de mercado, essa movimentação de queda do índice Bovespa é natural, depois de recordes históricos acompanhados nas últimas semanas. Então, essa queda de hoje ainda é avaliada como dentro da normalidade pelo mercado. Entre as principais baixas do índice Bovespa hoje, aparecem os papéis das siderúrgicas. E a Bolsa de Valores, a B3 aqui de São Paulo, anunciou hoje que vai aumentar em 1 hora o tempo do pregão eletrônico a partir do dia 16 de outubro. Ele vai passar das 10 da manhã para 6 da tarde e não mais para 5 da tarde, que é o que acontece hoje. Isso acontece principalmente por causa do início do horário de verão no Brasil e fim do horário de verão nos Estados Unidos. Desta forma, os horários de negociações podem potencializar o fluxo de clientes estrangeiros, é o que diz a assessoria da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Não há previsão de quando que o horário das operações volte ao normal. Ele começa então com a alteração a partir de 16 de outubro, mas não há previsão de quando que ele volte para as 5 horas da tarde, como acontece hoje. E o mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para o índice da inflação e pela primeira vez aponta que o IPCA pode ficar abaixo de 3% este ano. As informações foram divulgadas hoje no Boletim Focus do Banco Central em Brasília e o repórter Odacil Canepa tem as informações. Segundo o relatório do Banco Central, a inflação deve ficar 2,97% em 2017. A última previsão era de 3,8%. Esta é a quinta redução seguida do índice. Para o ano que vem, a previsão do mercado financeiro é um recuo de 4,12% para 4,8%. A boa notícia do mercado é a previsão de aumento do Produto Interno Bruto, o PIB. Segundo o boletim do Banco Central, o índice passa de 0,60% para 0,68%. O mercado financeiro também manteve sua previsão para a taxa básica de juros, a Selic, de 7% ao ano. Atualmente, a taxa é de 8,25% ao ano. Odacil Canepa para o SBA. E o governo quer colocar os refis, os parcelamentos tributários, em votação na Câmara até quarta-feira. A reportagem do Broadcast apurou que o governo não deve deixar a medida provisória que trata do assunto caducar. Se o texto não for votado até o dia 11 de outubro, ele perde a validade. O problema é que não está havendo consenso no Palácio e, por isso, não está conseguindo chegar a uma solução
em relação a este problema dos refis que vem sendo tratado há algum tempo, como a gente bem vem acompanhando aqui no mercado do campo. Os parlamentares esperam por descontos maiores e por uma entrada menor, e a equipe econômica não estaria de acordo com essas alterações. E no Rio Grande do Sul, o maior produtor nacional de arroz, o plantio do cereal recém começou, está abaixo ainda de 1%, segundo o Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA. E para saber se o tempo vai contribuir com os trabalhos da semeadura por lá e nas outras regiões produtoras, informações do tempo com Juliana Rezende, dos estúdios da Somar. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de arroz do Rio Grande do Sul agora vêm sendo prejudicados, porque eles estão em fase de preparo do solo. E como as chuvas não dão trégua e seguem de forma frequentes e também expressivas no sul do país, isso acaba prejudicando as atividades no campo. Só que, por outro lado, essas chuvas frequentes garantiram um aumento da disponibilidade hídrica do solo em grande parte do Rio Grande do Sul, agora com índices de mais de 90% de umidade no solo. Nos próximos dias, essas chuvas ainda devem persistir em grande parte do centro-sul do país. Ainda na região sul, chove forte entre o Rio Grande do Sul e a faixa oeste do Paraná. E agora volta a chover de forma mais expressiva no interior do estado de São Paulo e também na maior parte da região centro-oeste até o dia 30. A partir do período seguinte, essas chuvas seguem ganhando intensidade e um canal de umidade que se forma trazendo essa umidade mais da Amazônia segue garantindo chuvas expressivas em grande parte do centro-sul do país. As chuvas mais fortes se concentram entre o oeste do Paraná e segue ocorrendo chuvas mais expressivas entre o Mato Grosso do Sul, o interior do estado de São Paulo, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul também. A partir da terceira semana é que essas chuvas agora perdem um pouco mais de intensidade. Não serão com volume tão expressivo, mas mesmo assim ainda deve seguir chovendo mais forte em algumas áreas da região sul, especialmente o Rio Grande do Sul e o oeste do Paraná, ainda registram volume de chuva expressivo até o dia 10 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as áreas produtoras de arroz do Rio Grande do Sul seguem recebendo chuvas expressivas, o que, por um lado, essa chuva acaba garantindo melhores condições hídricas do solo para esse início do desenvolvimento das lavouras de arroz, por outro lado, acaba prejudicando, pois os produtores estão em fase de preparo do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Produtores e ruralistas devem recorrer ao presidente Michel Temer esta semana para que ele desista de recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a resolução do Senado que perdoa a dívida de 7 bilhões de reais do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Este assunto esteve na pauta hoje no Encontro Nacional dos Produtores Rurais e do Agronegócio, que aconteceu em Araçatuba, interior de São Paulo. Lembrando que o presidente Michel Temer depende dos votos da bancada ruralista na Câmara para barrar a segunda denúncia apresentada contra ele pela Procuradoria-Geral da República. O Mercado do Campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do café para esta segunda-feira. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 5h46 em ponto, horário de Brasília. E com previsão de chuva no cinturão cafeeiro aqui no Brasil, o café arábica teve um dia de queda nos principais contratos hoje na Bolsa de Nova York. Mas o café robusta na Bolsa de Londres não acompanhou essa movimentação, como a gente vê aqui no painel. O contrato do café robusta para o mês de setembro em Londres, este sim teve uma queda, mas o restante teve um dia de alta. O contrato de setembro, então, caiu 0,14% e nos últimos negócios o valor deste vencimento foi de $2.025 a tonelada. Contratos para o mês de novembro, $2.006 a tonelada, com uma leve queda muito próximo da estabilidade, queda de 0,04%. Contratos para janeiro do ano que vem, $1.982 a tonelada, em alta de 0,15%. E contratos para março de 2018, $1.974 a tonelada,
em alta, portanto, de 0,20%. Agora vamos ver a queda do café arábica na Bolsa de Londres, quedas bem significativas. Contrato para dezembro, caiu 2,15%, uma queda importante no contrato de dezembro. E nos últimos negócios, o valor deste vencimento foi de $131,31 por libra-peso. Contratos para março do ano que vem, $1,35 por libra-peso, desvalorização de 2,13% neste vencimento. Contratos para maio do ano que vem, $1,37 por libra-peso, uma queda também acima dos 2%, 2,6%. E o café BMF Bovespa também operou em queda hoje aqui na B3. Contrato para dezembro caiu 2,80% e no ajuste atual o valor do vencimento é de $161,20 a saca. Foram 250 contratos negociados do mês de dezembro. Contratos para março do ano que vem, $165,60 a saca, queda de 2,67%. Contratos para setembro de 2018, $168,40 a saca, queda de mais de 2,5%. E para finalizar, contratos para setembro de 2019, mês referência no mercado do café, $179,40 a saca, mais uma queda acima dos 2%, 2,34% foi a desvalorização no contrato de setembro de 2019. E para saber se essas chuvas se confirmam mesmo, informações do tempo mais uma vez com Juliana Rezende, que agora destaca o centro-norte do país. Com episódios de chuvas frequentes na faixa leste do Nordeste, os produtores de feijão da costa leste da Bahia têm garantido problemas com a produtividade, porque com essas chuvas frequentes, o excesso de umidade no solo e também até problemas com a colheita acabam diminuindo a produtividade do feijão. No decorrer dos últimos períodos, essas chuvas na faixa leste da região Nordeste vêm garantindo melhores condições hídricas do solo em toda a faixa leste da região. Agora a situação é oposta no interior, tanto do Nordeste como também entre Tocantins e Pará, na região norte, onde o tempo bastante seco e a falta de chuvas acaba garantindo problemas de déficit hídrico. Nos próximos dias, esse tempo mais seco ainda deve persistir nas áreas mais claras do mapa. Na faixa leste da região Nordeste, as pancadas também devem seguir mais persistentes, mas agora o volume é menor, especialmente no litoral sul da Bahia, que o volume é um pouco maior e não deve passar de 15 milímetros. As chuvas mais fortes se concentram na região nortista, acumulados de até 30 milímetros entre Amazonas, Rondônia e também até o Acre. A partir do próximo período, essas instabilidades na região norte perdem intensidade. Elas ainda devem seguir abrangentes, alcançando áreas do sul do Pará, só que dessa vez o volume é menor e não deve passar de 15 milímetros. O tempo seco também deve persistir em algumas áreas do interior do Nordeste e também entre o norte do Pará e Tocantins. Já na faixa leste da região Nordeste, as chuvas devem seguir persistentes. Os ventos ainda devem seguir transportando umidade do oceano para a costa. Só que as chuvas ficam mais fracas e seguem isoladas e também irregulares. O volume em 5 dias não passa de 5 milímetros. Durante o terceiro período, pouca coisa ainda deve mudar na metade norte do Brasil. Pancadas espalhadas, porém fracas na região norte, enquanto que na faixa leste as chuvas seguem concentradas na faixa leste nordestina. Mas ainda devem persistir de forma fraca. O acumulado é baixo e não passa de 5 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as chuvas ainda devem seguir frequentes na faixa leste nordestina. Só que, por outro lado, essas pancadas perdem intensidade. Com isso, essas pancadas mais fracas, isso deve garantir melhores condições para as lavouras de feijão da faixa leste do Nordeste. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! E começa hoje a Mega Semana Cenepol, direto de Porteirão, em Goiás. Quem tem as informações pra gente é Cláudio Gasperini. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Sara. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham pelo SBA. Realmente começamos um trabalho maravilhoso nesta Mega Semana Cenepol, com oferta de 60 reprodutores da mais alta qualidade. Para que não percamos tempo, vou ser bem rápido aqui. Lembrá-los que estamos vendendo em parcelas fixas, são 16 parcelas, 2 parcelas à vista, 2 com 30, 2 com 60 dias de prazo e mais 10 parcelas mensais iguais e consecutivas. Nessa primeira etapa, preço fixo. Comissão que cabe aos amigos é de 8% sobre o valor da venda.
E de imediato eu vou chamar o lote do número 132. R3 Cenepol vai nos apresentar o RN 0263, um touraço de apenas 21 meses de idade. Esse touro é nascido em dezembro de 2015, aí está na tela. Lote 132, 21 meses, ele tem 420 quilos e ele tem 34 de perímetro escrotal. O que é de fundamental importância que a gente chame sempre a atenção dos amigos pecuaristas que nos acompanham pelo SBA. Essa tourada é toda de campo, toda de pasto, tá certo? Esses touros tiveram uma pequena suplementação à base de cana e um farelinho nos últimos, quantos dias, Itamar? 30 dias. 30 dias. Nos últimos 30 dias tiveram um tratinho de coxo e só. No mais, é efetivamente pasto. Esse touro é um filho do WC173, um touraço, touro top na avaliação Embrapa Geneplus. Para que os amigos tenham uma ideia, o pai dele é total 0,5%. Para total maternal a desmame, é top 0,5% para peso ao sobriano, é top 0,1% para ganho de peso pós-desmame, é top 14% para perímetro escrotal. O avô é o Sacramento 6001 e ele próprio avaliado top 1% no programa Geneplus Embrapa. Parcela de 560, pode colocar na tela para a gente, é o lote 132. Parcelas de 560, são 16 parcelas então, 2 à vista, 2 com 30, 2 com 60, mais 10 parcelas. Parcelas de R$ 560 no lote 132. Pois não, Itamar? Lembrando a todos os amigos que voltam a nos assistir novamente, que nós estamos oferecendo frete grátis para todo o Brasil, para que nós possamos realmente democratizar o touro Cenepol de grande qualidade aqui do ITA Cenepol e do R3 Cenepol. São parcelas fixas, o frete grátis e os touros todos provados, com teste andrológico pronto, é descer do caminhão e cobrir vaca no pasto. É isso aí, é sair trabalhando. Então a nossa primeira oferta aí está, basta o amigo ligar para a mesa operadora da Central Leilões, 0 operadora 18 3621 8696. Por enquanto, a nossa participação aqui é rápida e eu aproveito e chamo a atenção dos amigos que no site da Central Leilões o amigo tem todas as informações, todos os vídeos desses animais. Podem conferir com calma e entrarem em contato com a Central, mesmo que estejamos fora do ar, tá certo? Podem entrar em contato com a mesa da Central Leilões, revisem com calma no site os vídeos e aí realizem as suas compras, porque eu tenho a certeza o investimento aqui é de uma oportunidade ímpar, pela genética, pela oportunidade que os amigos têm de receber os seus animais em casa sem nenhum custo, ok? Está apresentado então o lote do número 132 por conta de R3 Cenepol, garrote de apenas 21 meses de idade, eu repito, ele é de dezembro, ele terminou de fechar os 21 meses e aí está à disposição dos amigos com um andrológico positivíssimo. Eu vou seguir o trabalho e eu vou pedir para apresentarmos o lote do número 140. 140 vem por conta de ITA Cenepol. R$140. Aliás, perdão, 140 é o número do lote. Touro que tem 21 meses de idade, tem 435 quilos, tem 34 de perímetro. Esse touro é um filho do campeão 7013, mais um touro de excepcional avaliação. O pai desse touro é top 8 para total maternal a desmama, é top 6 para peso ao sobriano, é top 5 para conformação frigorífica ao sobriano, ele é top 1% para ganho de peso pós-desmama. A oportunidade está, parcelas de 560, pode colocar na tela para a gente. É o Tera 0388, tá certo? É esse o touro que aí está, o lote 140. Parcelas de 560. Vem por conta de ITA Cenepol. Então ele é um filho do PRR campeão 7013, numa mãe que é CN 5562. Ele próprio avaliado em Embrapa Geneplus, elite para ganho de peso, superior para total materno a desmama, superior para peso ao sobriano, superior para conformação frigorífica ao sobriano, superior para perímetro escrotal ao sobriano e superior para área de olho de lombo. Reparem aí, correção de umbigo que esse touro tem, um muito bom comprimento de carcaça, linha superior perfeita, hein? Corretíssimo esse macho, em parcelas de apenas 560. É o lote número 140, por conta então de ITA Cenepol.
Lembrando sempre que os senhores têm a facilidade da entrega na sua propriedade se estiver dentro da malha rodoviária do Brasil. Oportunidade é estar com o lote número 140. Muito bem. Apresentado então este, nós vamos chamar outro tour. Lembrando sempre, o amigo... Nós vamos apresentando vários lotes aqui, mas os lotes todos estão no site da Central Leilões, então, gostou de um touro aqui? Chegue lá, se já tiver saído da nossa tela aqui, pode conferir no site, ligue para a mesma operadora da Central e confirme então a sua compra. 0 operadora 18 3621 8696. Eu vou trazer por conta de Ita Senepol mais um lote especial. Vamos trazer o lote 150. Coloca na tela pra gente o lote número 150. É mais uma barbada de touro que nós vamos ofertar em parcelas de 560. Aí está. Lote número 150 é o Ita 924. Esse touro fechou os 2 anos agora em agosto. Tem 550 quilos, tem 38 de perímetro escrotal. Destaque justamente por isso, porque é um filho do Pedra do Ita. E o Pedra do Ita é top 0,1% para perímetro escrotal. Um touro que tem aos 2 anos de idade, já tem 38 de perímetro, exclusivamente a pasto. Porque às vezes a gente tem touros até mais jovens com perímetro escrotal muito maior que nasceram, né? E foram criados dentro de baia, e a situação é outra. Mas aqui para um touro exclusivamente de pasto, ele resgata justamente o que o Pedra do Ita tem como um dos seus pontos fortes, que é a questão do perímetro escrotal maravilhoso, onde é top 01. Diga aí, Ita. Eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores, pecuaristas, criadores. Quando a gente fala da própria cria, a gente fala até com entusiasmo. Como o Pedra do Ita é o touro número 76 do nosso criatório, eu conheço ele desde que nasceu. Ele já nasceu com características muito excepcionais. E tem um detalhe que eu conto para as pessoas que nos assistem, é o seguinte: toda bezerrada do Pedra em cruzamento com a vaca Nelore, ele dá um touro, que é o do Senepol, dá um cruzamento industrial, do amarelo claro para o amarelo médio, portanto, com uma pintura na barbela branca. De longe a gente vê os bezerros de pintura branca na barbela, que dá assim uma coloração, dá um toque especial. É filho do Pedra do Ita, que tem uma circunferência escrotal fantástica e uma capacidade reprodutiva invejável. Então tá aí a oportunidade, mais um garrotaço, mais um rico de um touro, começando os 2 anos, ou fechando os 2 anos de idade. Estamos informando que o nosso tempo tá justinho. Esse aí também, por favor, parcelas de 560. Parcelas de 560 para o lote do número 150, ok? Muito bem, chegamos ao final, logo mais teremos uma nova entrada, continuem com a gente e eu passo a bola para a Sara e para toda a turma lá do SBA. Tá certo, Cláudio. Obrigada pela sua participação e um excelente leilão aí para vocês. E o assunto agora no mercado do campo é o preço da mandioca, que teve alta em todas as principais praças produtoras pesquisadas pelo CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. A alta da última semana, entre os dias 18 e 22 de setembro, foi de 7,8% no indicador CPEA. O valor médio nominal para a tonelada a prazo aparece de R$ 559,02. São 97 centavos por grama de amido. Esse é o maior preço registrado desde fevereiro deste ano. A explicação é a redução da disponibilidade do produto e também o clima seco que atrapalhou os trabalhos no campo. Mandioca, portanto, com alta de 7,8% na última semana, segundo o indicador CPEA. O mercado do campo faz mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o fechamento da soja e do milho em Chicago e também aqui na B3. Não saia daí. Estamos de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E o bom desempenho de inspeções de exportações foi o que garantiu hoje
a alta nas cotações do milho na Bolsa de Chicago, as exportações dos Estados Unidos, no caso, que garantiram a alta das cotações do produto na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Começamos aqui no painel com o contrato para o mês de dezembro, que subiu 0,07%, e nos últimos negócios, o valor deste vencimento foi $3,53 por bushel. Contratos para março do ano que vem negociados a $3,66 por bushel, com alta de 0,13%. Contratos para maio do ano que vem, $3,74 por bushel, uma leve alta de 0,06%. E contratos para julho do ano que vem, também com a mesma alta de 0,06%, nos últimos negócios com valor de $3,81 por bushel. Do milho na Bolsa de Chicago, já vamos para o milho BMF, negociado aqui na B3, que hoje teve quedas bem significativas nos principais vencimentos. Começo com o vencimento de novembro, que caiu mais de 13,5%, 3,56% foi a queda no contrato para o mês de novembro. No ajuste atual, o valor deste papel foi de R$ 30,88 a saca. Contratos para o mês de janeiro do ano que vem, R$ 32,50 a saca, em queda de 2,67%. Contratos para março do ano que vem, 230 negociações, o maior volume de negociações do milho hoje aqui na B3, no valor de R$ 33,55 a saca, em queda de 2,33%. E para encerrar, contratos para maio do ano que vem, R$ 32,20 a saca, mais uma queda expressiva, queda de 2,81%. Do milho, já vamos para a soja em Chicago, que hoje teve um dia de perdas. Segundo os analistas de mercado, essas perdas elas sinalizam uma correção técnica depois de altas importantes nos futuros da oleaginosa. Começo com o contrato para o mês de novembro, que caiu 1,32%. Nos últimos negócios, o valor destes papéis é de $9,71 por bushel. Contratos para janeiro do ano que vem, $9,81 por bushel, em queda de 1,25%. Contratos para março do ano que vem, $9,90 por bushel, queda de 1,22%. E para encerrar, o que chegou mais próximo dos $10, $9,99 por bushel, queda de 1,16%. Para finalizar as cotações, contratos para a soja futura, soja BMF, negociada aqui na B3. O contrato para o mês de novembro teve um dia muito próximo da estabilidade, caindo 0,05%. No ajuste atual, o valor para este vencimento é de $21,41 a saca. Contratos para janeiro do ano que vem, $21,64 a saca, em alta de 0,09%. E contratos para março do ano que vem, $21,84 a saca, com uma leve alta de 0,05%. Falando em soja, as importações do grão para a China totalizaram 8,5 milhões de toneladas em agosto, uma alta de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse assunto está no comentário de hoje do jornalista Antônio Resch. Olá. Bom, estudos realizados recentemente dizem que a China até 2020, 2030, terá, além das quase 70 milhões de toneladas de soja que ela importa anualmente, maior parte do Brasil, que ela terá que importar mais 35 milhões de toneladas de soja. Isso porque a urbanização naquele país está ocorrendo, e são bilhões de pessoas. E essas pessoas, quando vão para a cidade, melhoram sua renda, comem proteína animal. Para você engordar frango, suíno ou o que seja, você precisa de soja, farelo de soja. Então, a estimativa de crescimento de importação é de um volume astronômico, 35 milhões de toneladas de soja. A parte boa dessa notícia é a seguinte: dizem, ou esse estudo diz, que dessa quantidade aí, o Brasil deverá suprir quase 80%. Portanto, a soja, pelo que parece, tem um futuro mais do que brilhante aqui para os produtores brasileiros. Eram essas informações. Até o próximo boletim.
Até o próximo boletim, Antônio Resch. E os futuros do trigo tiveram dia de alta hoje na Bolsa de Chicago, acompanhando o painel. Contratos para o mês de dezembro subiram 1%. Nos últimos negócios, o valor destes papéis aparece por $4,54 por bushel. Contratos para março do ano que vem, $4,73 por bushel, com alta de 0,90%. Na máxima do dia, o contrato aparece a $4,74 por bushel e na mínima do dia, $4,64. Últimos vencimentos, maio do ano que vem, $4,87 por bushel, em alta de 0,82%. Essas foram as cotações do trigo nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. E o aumento da capacidade de produção de fertilizantes vem pressionando os preços do produto no mercado internacional. A notícia da agência CMA aponta para boas oportunidades na compra de insumos até o fim do ano, quando a demanda global costuma ser mais retraída. Os fosfatados e o potássio já teriam sentido a pressão da oferta. Isso vem junto de um aumento menor da demanda do que o previsto. Os preços dos produtos já estão abaixo do final do segundo trimestre e devem recuar ainda mais até o fim do ano, que é quando as fábricas entram em operação ou atingem a capacidade máxima de produção. O Mercado do Campo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação no site sba1.com e também no nosso canal no YouTube. Eu espero vocês amanhã. Até lá!